Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal. O Pentágono, que não passou em uma auditoria em um ano, nem em dois, mas que, na verdade, falhou em sua auditoria anual por 8 anos consecutivos, está prestes a receber um aumento de orçamento de 50%, chegando a um nível sem precedentes de 1,5 trilhão de dólares. Isso é uma expansão militar de magnitude inimaginável e vem às custas dos contribuintes americanos. O presidente Trump lançou uma granada política e fiscal em Washington com uma única declaração, uma proposta de orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares para 2027. Esse número não é apenas grande, é histórico. Representa um aumento de 500 bilhões de dólares em relação ao orçamento atual do Pentágono e quase um salto de 50% de uma só vez. Trump resumiu de forma muito simples, dizendo que o dinheiro pagaria pelo que ele chamou de seu exército dos sonhos. O que é um exército dos sonhos? Existe um dilema de segurança nacional que esse exército dos sonhos realmente resolveria? E de quem é esse sonho? O exército dos sonhos de Trump? E por que os contribuintes americanos têm que pagar por esse exército dos sonhos? Por que temos que arcar com isso? Está claro que por trás dessa expressão existe uma colisão complexa de ambição, política, economia e falta de responsabilidade. Por que o presidente dos Estados Unidos não exige que o Pentágono passe por uma auditoria antes de conceder um aumento no orçamento? Por que ele não exige que sejam responsabilizados? Porque uma auditoria independente não é muito difícil de ser aprovada. Uma agência só precisa manter livros contábeis em ordem, ter controle sólido sobre relatórios financeiros, manter registros transparentes e estar disposta e apta a operar como qualquer outra entidade ou indivíduo nos Estados Unidos. O impulso de militarização de Trump está se desenrolando em um contexto profundamente desconfortável. O Pentágono acabou de falhar em sua auditoria financeira pelo 8º ano consecutivo. Desde que o Congresso passou a exigir auditorias anuais em 2018, o Departamento de Defesa, ou Departamento de Guerra, nunca passou em uma única auditoria. Nunca. Nenhuma vez. É o único grande órgão federal com esse tipo de histórico. A auditoria mais recente identificou 26 fragilidades materiais e várias deficiências significativas nos relatórios financeiros. É terrível. Tão ruim que os auditores deveriam, na verdade, se retirar desse trabalho. Uma auditoria reprovada é um enorme sinal de alerta. Isso não acontece no setor privado. Mas as empresas de contabilidade, é claro, não vão se retirar porque esses são contratos de vários milhões de dólares, e isso é absolutamente vergonhoso. A dimensão da proposta de 1,5 trilhão de dólares de Trump não pode ser subestimada. Até recentemente, ultrapassar o limite de 1 trilhão em gastos com defesa, em gastos militares, era considerado algo extraordinário. Isso foi apenas no ano passado. No início deste ano, o Congresso injetou mais os 150 bilhões de dólares no Pentágono por meio de um projeto de reconciliação. Esse dinheiro será, na verdade, distribuído ao longo de vários anos. A nova proposta de Trump não apenas se baseia nisso, ela normaliza a militarização. Parte do princípio de que orçamentos militares de trilhões de dólares não são mais uma exceção, mas o padrão, e que você deve aceitá-lo. Em um artigo recente no Substack, expliquei que a militarização é financiada pelos contribuintes. Há pesquisas que comprovam isso e discuti esses estudos em meus artigos no Substack e no Patreon. O expansionismo militar segue um caminho bastante previsível. Primeiro, o rápido acúmulo de dívidas, o que vemos claramente já que nossa dívida nacional está fora de controle, e depois uma tributação permanentemente mais alta, que raramente é revertida. O atual rearmamento da OTAN e da Europa está entre os maiores dos últimos 150 anos, e precedentes históricos indicam que o impacto fiscal recairá sobre os ombros dos contribuintes por décadas. Mesmo uma década após o pico dos gastos militares, as receitas tributárias geralmente permanecem de 20% a 30% mais altas do que antes, o que mostra uma mudança duradoura na forma como as economias são financiadas e organizadas.
O rearmamento, na verdade, normaliza dívidas mais altas, impostos mais altos e pressão fiscal. Em outras palavras, você vai pagar pelo exército dos sonhos de Trump. E não haverá alternativa. As gerações futuras também continuarão pagando por isso. E se quiser saber mais sobre como isso funciona, deixarei o link do meu artigo na caixa de descrição abaixo. Se os Estados Unidos não estão se preparando para a guerra, então por que precisamos de um aumento de 50% em um orçamento militar que já é historicamente alto? Por que não aumentar o orçamento para programas que realmente beneficiem o povo americano em casa? Aqui, no país, temos tantos problemas que impedem os americanos de levar uma vida normal e digna. Basta olhar para as nossas ruas. Por que não acabar com a pandemia de drogas e violência que torna as ruas dos Estados Unidos literalmente inseguras? A verdade é que a motivação por trás da proposta parece estar diretamente ligada às ambições militares de Trump. Programas como a Iniciativa de Defesa contra Mísseis Cúpula Dourada e o impulso por um novo modelo de navio de guerra, a Marinha dos Sonhos de Trump, a Marinha Classe Trump, como ele a chamou, são ambições enormemente caras. Com os níveis atuais de financiamento, elas simplesmente não se encaixam. Eles não podem ser realizados. Um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares criaria espaço financeiro para levar adiante esses projetos em grande escala, para promover uma expansão militar que transformaria a estrutura e a postura do poder militar dos Estados Unidos. Nesse sentido, isso não é apenas um pedido de orçamento. É um método para uma postura militar mais agressiva em todo o mundo. Acredite ou não, Trump já encontrou apoiadores entre os defensores da defesa no Capitólio. Alguns republicanos há muito argumentam que os Estados Unidos deveriam gastar algo mais próximo de 4 ou até 5% do PIB em suas forças armadas, em vez dos cerca de 3,5% atuais. Em outras palavras, os americanos não vão ter acesso a um sistema de saúde gratuito. Eles não vão conseguir um plano de saúde que possam pagar, mas o governo vai injetar bilhões de dólares em mísseis e bombas. Financiar $500 bilhão em novos gastos anuais não é apenas difícil, é completamente desestabilizador. Qualquer esforço sério nesse sentido deve, e espero que vá, desencadear batalhas intensas sobre saúde, educação e programas domésticos. Agora, vamos falar sobre as conclusões recentes da auditoria do Pentágono para entender melhor o que está acontecendo lá. Os problemas mais graves estavam dentro do programa Joint Strike Fighter. Os auditores descobriram que o Pentágono não conseguiu contabilizar adequadamente os ativos do conjunto global de peças de reposição do programa. E o Pentágono, na verdade, não conseguiu verificar nem a existência nem o valor desses ativos. Essas declarações resultaram em distorções significativas nas demonstrações financeiras da agência, o que, em termos simples, significa que trilhões de dólares em ativos e passivos estão mal contabilizados, ou nem sequer contabilizados. A contabilidade é pouco confiável nesse aspecto. E isso é absolutamente vergonhoso. Isso não acontece no setor privado, porque se acontecesse, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, jamais permitiria que essa entidade continuasse operando. Mas, como vemos aqui, não há absolutamente nenhuma responsabilização, nenhuma responsabilidade de forma alguma. O Pentágono declara possuir 4,6 trilhões de dólares em ativos e 4,6 trilhões de dólares em passivos, distribuídos pelos 50 estados e por mais de 40 países. A escala por si só, é claro, torna a auditoria muito difícil, mas não impossível. Há tantos auditores envolvidos nesse trabalho, mas 8 falhas consecutivas também levantam questões fundamentais sobre supervisão, transparência e confiança. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, ainda não explicou qual pode ser o problema real. Por que o Pentágono não consegue passar em uma auditoria anual? Essa é a contradição central no cerne da proposta de Trump.
No exato momento em que o Pentágono luta para prestar contas do que já possui e vem enfrentando essa dificuldade há 8 anos consecutivos, o presidente agora pede ao Congresso que amplie drasticamente seu orçamento para 1,5 trilhão de dólares. O que está claro é que esse debate não se trata apenas de defesa. Não se trata apenas de militarização. Trata-se de prioridades. Trata-se de poder e também do formato futuro do governo federal. Um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares vai redefinir o que normal realmente significa em uma era de crise política permanente. Fique ligado, vou continuar atualizando vocês aqui no YouTube e também no meu Substack e no Patreon. Vou escrever mais sobre esse assunto nos próximos dias. Muito obrigado por assistir, como sempre. Apoie meu trabalho se puder. Sou grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado pelo apoio. Curtam, inscrevam-se e compartilhem e espero ver vocês aqui amanhã. Cuidem-se.